Olá, muito boa noite. Você que ainda não chegou, mas já vai chegar, vou cumprimentar você nominalmente daqui a pouquinho. E enquanto isso, nós vamos cantar um cântico muito conhecido que a Lilica vai fazer o favor de colocar ali para mim, se ela puder, senão a Márcia. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. É a certeza de salvação, não é? Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho para Jesus. Ok, vamos lá? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho para Jesus. Não olho as circunstâncias, não olho o amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma, este gozo que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu olho para Jesus. Não olho circunstâncias, não me guio por vistas, alegre estou. Não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que a figueira não floresça, e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse cântico tem a ver com o tema que nós estamos abordando, porque ele diz: eu não olho as circunstâncias, a paz que eu sinto em minha alma é uma forma de nós estarmos tratando já do nosso assunto de toda quinta-feira, que é a certeza da salvação. Então agora quero aproveitar e cumprimentar que eu estou vendo aqui Elaine, Noel, Ariane, Sidoca, boa noite, Dona Zilda, boa noite também ao Claudemir, ao Celso Couto. Eu já falei a Dona Zilda, já? A Dona Irene e a Neire e o Macedo e a Kátia, que também já estão aí conosco, tá? A Lilica está aqui do meu ladinho, vai anotando, falam boa noite para nós e eu vou cumprimentar vocês, tá bom? A Maria Xavier também está aí, Dona Maria Xavier. Só não falou boa noite, né, Dona Maria? Mas eu estou te vendo aqui. Vamos fazer uma oração e rogar a Deus que Ele nos abençoe na noite de hoje. Vamos orar. Senhor, por misericórdia e graça, nós rogamos, depois de um dia, Senhor Deus, de muitas atividades, de vários compromissos, nós estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença para estudar a Tua palavra. Rogamos misericórdia, imploramos que o Senhor, ó Deus, abra o nosso entendimento, rogamos que o Senhor sensibilize o nosso coração, rogamos que o Senhor nos dê o alimento que nós precisamos e que ele produza efeito em nós, fazendo-nos crescer, melhorar de vida,
para a honra e glória do teu nome. Seja com cada vida, cada casal, cada família que se une a nós na noite de hoje. Ó Deus, abençoando a cada um de acordo com a necessidade que tem. Indo, ó Deus, ao encontro das pessoas, daqueles que te temem e te buscam, porque sabem o quanto precisam do Senhor. Tem misericórdia de nós, nós imploramos, abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quem mais chegou para eu falar boa noite? Lisbeth. Boa noite, bem-vinda, Lisbeth. Elizabeth André. O André está viajando. Sofia, boa noite também. O presbítero Elias Feitosa, lá do outro lado do país, né? Não. O presbítero Elias Feitosa é. É do Mato Grosso, Elias? Ó, minha esposa está me corrigindo aqui, ó. Laís, boa noite, bem-vinda. Quem mais, Lilica? Dona Marta, seu Joel, ali de Agudo, sejam bem-vindos. Acho que é de São Luís do Maranhão, o presbítero Elias Feitosa. Bom, hoje em dia não há distância, não é verdade? Então, nós vamos ao versículo da semana, que foi passado para decorar, e eu, como sou um excelente aluno e exemplo para vocês, vou ter que abrir a minha Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 26. Escreve aí, 1 Coríntios 12, versículo 26. Aí eu vou ler uma vez e depois eu vou tentar falar, né? Ó. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, vou tentar agora assim olhar, né? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Errei só um pouquinho. 12, 26. Deixa eu terminar, né, amor? Aí, ó. Eu errei só um pouquinho hoje, né? Mais um pouquinho vou acertando. A Lilica errou. 1 Coríntios 12, 26. A Lilica errou aí na referência, gente. Ó, boa noite também a Wanda. Boa noite a Joaninha. Ô, Lilica, ajuda o papai aqui. Amor, dá um SOS aí, um help. A Wanda, Tia Wanda, a Joaninha, Lafayette, o Valdir, né, que eu visitei semana passada, tive a alegria de rever no domingo, a Kátia Félix. Então, tem uma turma aí, minha filha, vai anotando. Tudo que eu peço a você é o seguinte, não me deixem falar sozinho. Toda quinta-feira é assim. Aí eu não sei se vocês estão quietinhos porque vocês estão entendendo tudo, estão aprendendo tudo e acompanhando tudo. Então, e não sei se é porque eu estou falando demais e eu não dou tempo, mas aqui, gente, você só escreve, me interrompe, não tem problema. E então, na medida do possível, eu faço uma pausa e vamos falar, tentar responder, na verdade, se houver alguma questão ou apreciar a sua colaboração. Tá bom? Sim? Antes de nós entrarmos no texto, no assunto desta noite, eu pensei em cantarmos um hino que tem tudo a ver com o tema também, viu? Também. Do Novo Cântico é o hino, fala para mim aí, amor, o número, por favor. Hino 105, o título. Certeza do crente, viu? Certeza de salvação, tá bom? Boa noite, Ana. Boa noite, Ismael. Sejam bem-vindos também, tá? Então, é a certeza do crente. Deixa eu ver o tom aqui mesmo, nossa. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei como agiu
o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Essas palavras praticamente foram do apóstolo Paulo, ditas a Timóteo, não é? Eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até aquele dia. E aí eu quero, antes de começar o estudo propriamente dito, cumprimentar também. Outras pessoas chegaram aí, eu fui vendo aí, mas estava cantando, não pude falar nada. Então a Beth e a dona Alvina, a Loide, a Nair Pereira e o seu João Costa, a dona Dulce e o seu Nilson. E aí, quem mais for chegando, a Lilica vai anotando para mim e eu vou cumprimentando depois, tá bom, gente? Só peço a vocês, a Wanda já deu o recado aqui, ó, voltando para Bauru, saudades de todos. Nós também, Wanda, isso é bom. Espero que venha com gás todo, porque tem muito trabalho para você aqui, viu? E se chegar até domingo, seu sobrinho vai estar na igreja, hein? Representando os Gideões internacionais lá, viu? Falando sobre o trabalho magnífico que esses irmãos vêm realizando país afora, né? Meus irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 13, do versículo 23 em diante. Maravilha, diz a Wanda, é isso aí. Gente boa, o Rafael piloto, né, da Latam, que dia eu vou cantar uma passagem, não duas passagens de avião pro Rafael, viu, Wanda? Quem sabe domingo, chama ele do cantinho, vamos conversar aqui no gabinete, Rafael? Vamos lá, vamos ao que interessa, gente. Lucas 13, 23 a 30, diz assim, olha, e alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa estiver levantado, fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos, diz Lucas, no capítulo 13, do versículo 22 ao 30. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração, grava em nossa vida
as tuas santas palavras para nós não pecarmos contra ti. Edifica no Senhor, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu já não vou fazer muita menção do que nós já falamos até aqui, porque da outra vez eu acabei comprometendo o conteúdo, né, do estudo de quinta-feira passada. Então o tema principal é certeza de salvação. Hoje eu gostaria de começar nesse terceiro ponto, falando sobre a salvação final, comparada ou colocada em relação à salvação presente. Então, quando nós falamos de salvação, claro, em geral, as pessoas pensam na eternidade, no céu. Entretanto, a salvação, quando é dada ao cristão, ela tem o caráter presente. Nós vamos ver isso agora, na medida em que nós dissertarmos sobre este terceiro ponto. Então, vamos lá. Ser salvo é receber a recompensa preparada para os justos no dia da segunda vinda de Cristo. Então, o corpo glorioso, aquele reino que é incorruptível, a coroa também de glória que é incorruptível, que não tem nada a ver com essas coroas mesmo de ouro, né? das realezas que nós conhecemos, e a alegria eterna. São muitas coisas que podem descrever a vida eterna, mas nem de longe podem trazer para nós uma ideia completa e perfeita das maravilhas da vida com Cristo na eternidade. O que eu costumo fazer é retirar aquilo tudo de ruim que a gente já conhece e sofre, não é? Então, doença, cansaço, fome e tantas outras coisas, sobretudo a morte, não é? Tudo isso vai passar bem longe. Na verdade, nós não saberemos o que é nada disto quando estivermos na eternidade com Cristo. É uma salvação completa, é a herança. Deus prometeu dar a todos os homens e mulheres que creram em Jesus, que creem em Cristo e nasceram de novo. Então, pela fé, aí está o caráter presente da salvação. Eles já são, eles não serão. Pela fé, eles já são salvos. Aos olhos de Deus, a salvação final, aquela ideia escatológica, é uma coisa absolutamente certa. Então, na Escritura, não temos qualquer colocação, qualquer texto que faça a nossa salvação depender da nossa caminhada. Não. A nossa caminhada e a nossa passagem pelo mundo é praticamente, meus irmãos, um resultado de nós termos sido alcançados lá atrás pelo novo nascimento. Então, nascemos de novo, começamos uma caminhada, como a pequena Raquel. Pedi a Lica para não balançar muito a mesa, senão aqui a câmera também balança muito, né? Então, lembrando, a caminhada que nós temos, o caminho que nós temos por percorrer até o último dia, começou com o novo nascimento. Então, a questão da segurança da vida eterna é algo assim que veio de Deus, é mantido por Deus e está seguro até o último dia. Ninguém pode tirar. Foi Deus que deu. Foi Ele que nos fez nascer de novo, eu acabei de mencionar, né? Como a pequena Raquel. Nasceu. O que nós esperamos? Que ela cresça, que ela desenvolva fisicamente, psicologicamente, intelectualmente. Então haverá muitas coisas boas para a pequena Raquel que nasceu nesta semana. Assim, na vida espiritual, na vida cristã, também Deus nos fez nascer de novo. Então Ele deu a salvação. Ele não dará a salvação. Ele deu. E agora Ele garante que todos aqueles que nasceram de novo chegarão salvos no último dia da sua vida neste mundo. Então, embora nós estejamos focados até aqui na salvação final, então é importante que a gente volte a atenção para esse aspecto da salvação presente, não é? Salvação, como é que agora, hoje, neste corpo de pecado, nesta mente que vagueia, que divaga,
né? Nesses pés que tropeçam, nesta boca que tropeça, que fala às vezes sem pensar, não pensa para falar, né? Cabeça não pensa, e aí quando vê já falou. Os olhos que veem o que não deveriam ver, as mãos que fazem o que não deveriam fazer. Como ter certeza de salvação vivendo neste conflito tão grande nesta minha vida? E eu só falei de ação, mas existem também os pecados da omissão. Para que ninguém se gabe, batendo no peito, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, aquilo tudo que vocês já ouviram. Então é também preciso lembrar que a omissão tem sido um pecado constante na vida de muita gente. O que eu deixo de pensar? Eu deixo de refletir na palavra de Deus, estou fazendo um mal sem precedentes a mim mesmo. Eu deixo de orar, eu deixo de ler a Bíblia, eu deixo de frequentar a igreja, frequentar a comunhão, a congregação dos santos. Eu deixo de fazer o bem ao próximo, eu deixo de falar do evangelho, eu deixo de fazer uma série de coisas. Eu estou fazendo tanto mal quanto se eu estivesse fazendo o que eu não deveria fazer. Então, o Filho de Deus, a salvação presente pode ser demonstrada de muitas maneiras. Por isso que eu disse, como é que eu vou avaliar a minha certeza de salvação vivendo neste corpo conflitante com duas naturezas? A nova, que Deus fez nascer, e a velha, que já veio comigo desde o ventre materno, e peca, e contraria Deus, e as duas vivem em guerra constante. Então, isso se demonstra de muitas maneiras. Então, eu gostaria de apontar aqui em primeiro lugar que o Filho de Deus é salvo de viver de modo indiferente em relação ao mundo. Cuidado, hein, gente? Eu não estou dizendo que o Filho de Deus é salvo de viver diferente do mundo, não. Seria absurdo dizer uma colocação dessa. O Filho de Deus é salvo de viver como se estivesse anestesiado. Você entende o que quer dizer isto? Ele está num mundo pecaminoso, ele está numa sociedade decadente, ele não consegue viver tranquilo, plenamente tranquilo. Claro que ele tem paz. Cantamos no início. A paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas ele não é indiferente com o que está acontecendo no mundo e estas coisas lhe causam inquietação. Então o cristão, o salvo, sabe que o mundo não é o seu lar definitivo e que há uma indescritível incompatibilidade entre ele e, preste atenção, a maioria das pessoas que o cercam. O que a palavra incompatibilidade quer dizer, Lilica? Fica de olho aí, porque tem gente chegando aí, Lilica. Viu? Vai pondo aí os nomes aí. Não deixa de... Tá focado aí no celular para mim? Ok. O que quer dizer incompatibilidade, hein, gente? Uma coisa incompatível é uma coisa que não combina, não se compatibiliza, não coaduna, não se harmoniza, não tem uma relação pacífica e tranquila. Então o cristão é aquele que não tem uma relação tranquila e pacífica com o mundo. E eu disse e repito, este mundo é composto pela maioria das pessoas que nos cercam. Por isto, o cristão ora, roga a Deus que tenha misericórdia dele e é sempre vigilante, porque ou ele influencia este mundo, fazendo diferença, fazendo com que as pessoas mudem seu comportamento, já que elas são tão próximas dele, ou então ele será influenciado pela cultura, pelo pensamento, pelo curso deste mundo, o que é preocupante, terrível, é crítico, é perigoso, é catastrófico. Então, porque o cristão é salvo, então ele tem um compromisso que é de demonstrar esta salvação em todas as esferas, todos os ângulos da sua vida. Então nós estamos falando da sua nova natureza. Ora, se ele tem a nova natureza, se ele é filho de Deus, nascido de novo, certamente
ele não conseguirá esconder isto, nem vai desejar esconder. O Filho de Deus é salvo também. Então, no primeiro momento, eu disse que ele é salvo da indiferença. Mas ele é salvo também do medo da condenação. Um crente em Cristo, um homem, uma mulher tementes a Deus, não tem medo de ir para o inferno, não. Não. Porque Deus salva, inclusive, deste sentimento que deve ser aterrorizante. Outro dia a Lili estava me perguntando sobre o significado disto, né? E eu disse, morrer sem Cristo é viver em agonia para sempre. Não vai terminar nunca. Não haverá um momento para descanso, para poder saciar uma sede, né? Para poder relaxar um nervo, um músculo que dói. Não haverá descanso para a mente. É um sofrimento eterno. Então o Filho de Deus é salvo de ter medo desta situação horrível que é a condenação. E ao mesmo tempo ele é salvo também de amar o mundo. O que o apóstolo João diz, que aquele que ama o mundo, o amor de Deus, o Pai, não está nele. Não é? Então, o cristão é fortalecido e preparado para lutar contra o pecado e prevalecer contra os seus inimigos. Ser salvo nesta vida, neste tempo presente, é ser sustentado no meio das nossas tentações. Quando o adversário nos tenta, quando nós somos provocados de muitas maneiras, seja aqueles que estão na escola, no caso das minhas filhas, ou da minha esposa que está numa escola e trabalha ao mesmo tempo, seja mesmo no meu caso, no dia a dia. Ser salvo nesta vida é ser salvo em meio às tentações, não é a oração que nós fazemos? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ser salvo nesta vida é ser santificado hoje, ser preparado para o último dia, quando por fim, então, ele será livre da ira e da condenação de Deus. Ser salvo agora é ter prazer em já começar a viver como quem pertence ao reino de Deus, para então, lá no final, continuar no mesmo estilo e na mesma qualidade de vida. Pense nisto. Ter prazer agora em viver em comunhão com Deus, em viver em comunhão com o rebanho, com as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, para então, lá no final, ter condições de continuar convivendo com essas pessoas. E quanta gente haverá que nós nunca vimos neste mundo agora, mas estarão na eternidade. Não se deve, meus irmãos, esperar na ilusão de que, independente do que está acontecendo agora, comigo, com as pessoas, então no final a salvação virá. Isto é uma atitude inconsequente, irresponsável, perigosa. O agora é um prenúncio, é um modelo do que continuará depois. Qual é o tipo de vida que você tem? Qual é a qualidade de vida que eu tenho? É o que nós queremos para a eternidade? Eu não estou falando da nossa condição física e material. Não. Eu me refiro à nossa condição espiritual. Se nós já vivemos a vida cristã agora e procuramos extrair o máximo possível daquilo que o Evangelho nos ensina, então nós estamos desde já aspirando por aquela vida plena que nos aguarda no final dessa trajetória. E não nos conformamos com tudo que é estranho e não entrará no reino de Deus, porque é incompatível com a vida cristã. Então, de tudo que nós almejamos agora, precisamos nos concentrar nesta salvação de caráter escatológico, de caráter presente e de muitos outros. Então, a nossa salvação e a salvação de muitos outros que estão ao nosso lado, mas que ainda estão perdidos. Então, aqui eu coloquei entre parênteses o seguinte: pensa no tempo que você passa ao lado de pessoas que, põe aí 2 pontos,
não confessam a Cristo, não vivem com o propósito de servir a Deus. Para pessoas que a igreja é apenas um lugar onde se vai esporadicamente em situações especiais, etc. Pensa nas oportunidades que você já teve e continua tendo de ajudar estas pessoas a saírem do caminho da condenação. Pensa. Entretanto, lembra do que eu falei do pecado da omissão? Em vez de você se preocupar, em vez de você insistir e atentar para a salvação dessas pessoas que vivem ao seu lado constantemente, em vez disto, a sua relação, por mais próxima que seja, pode não estar mudando nada nem hoje e nem mudará na eternidade na vida daquelas ou destas pessoas aí. Ah, meus irmãos, isso não é bonito, não é bom não. Porque eu coloco aqui, haveria algo pior a ser feito em favor das pessoas que estão ao nosso lado do que deixar de dizer, né, o que é bom, o que é necessário, o que elas precisam fazer em termos de mudança de vida. Pessoas que são familiares nossos, são parentes, são amigos. Meus irmãos, não há nada pior do que negar acesso a essas pessoas à verdade. Uma palavra de salvação. Não há nada pior do que deixá-las entregues ao caminho largo e à condenação eterna. Então, se você diz, eu amo fulano de tal, eu amo a Maria, eu amo o José, eu amo... Então você coloque o nome aí das pessoas que você conhece. Eu amo. Ora, se você ama, a maior demonstração de amor que você, salvo, pode dar a esta pessoa é dizendo que ela tem um caminho para deixar, que é o caminho largo, é o caminho da condenação, porque a qualquer momento ela pode cair e não retornar mais de lá. E você teve oportunidades. Tem hoje, já teve ontem, terá amanhã. E sabe Deus quantas ainda virão. É cruel, meus irmãos. É cruel chamar alguém de amigo e negar aquilo que há de melhor em você para compartilhar com ele enquanto ele está vivo. Então, todos nós somos enviados para trazer homens das trevas para a luz. Todos nós. Somos convidados a tirar do poder de Satanás e trazer para Deus. Nós somos enviados para convencer homens e mulheres a fugirem da ira vindoura. Nós fomos enviados ao mundo para atrair homens do serviço do mundo para o serviço de Deus. Para despertar os que dormem ainda. Para alertar os desalentos. E como disse Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9, 22, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Você está fazendo isto? Como você está fazendo isto? Copiando o seu amigo? Copiando o seu parente? Copiando aquele que não teme a Deus e não serve a Deus? Ou sendo uma influência na vida dele? Então ali você vai me ajudar na relação aqui dos irmãos que estão chegando aí, porque ela está bem cansadinha, né? Mas me acompanha aí, minha filha, tá bom? Vai anotando para mim. Lica, meu copiloto não pode dormir, não. Aqui, ó. A Lilica está de um lado e a mamãe do outro. Mamãe, dá um help aí, ó. Ó. Então, eu citei 1 Coríntios 9, 22. Põe aí, Lica, para mim. 1 Coríntios 9, 22. Para por todos os meios chegar a salvar alguns. Por outro lado, meus irmãos, se eu estou perdendo esta visão de que eu tenho que viver para poder atrair as pessoas a Cristo, por outro lado, é um engano pensar que a nossa obra termina quando nós conseguimos levar alguém à igreja. 1 Coríntios 9, 22. É um engano eu pensar que como eu consegui pegar uma pessoa e colocá-la na igreja, apresentei para os irmãos, para o pastor da igreja, então terminei o meu trabalho. Não. Ainda que ela se matricule na escola dominical, ainda que ela se torne um dos seus membros. Não.
ainda que ela seja participante do culto, das reuniões, não. Nós fomos chamados para levar as pessoas a serem seguidoras, imitadoras de Jesus, semelhantes a Cristo. Você tem a prática de convidar pessoas a irem à sua igreja? Você tem a prática, já alguma vez chamou seu melhor amigo, seu parente, seu ente querido, para fazer uma oração por ele, com ele, para ler um texto bíblico com ele, para mostrar que a sua vida faz sentido quando há esta relação íntima com Deus, seja pela oração ou pela leitura da sua palavra? Então, meus irmãos, a vida continua quando nós levamos e conseguimos levar, o que diga-se de passagem é um desafio, conseguimos levar alguém até o ajuntamento solene, o trabalho continua. Nós não podemos pensar, já fiz a minha parte, eu trouxe fulano à igreja, agora a igreja tem que cuidar. Não, eu tenho que continuar o meu trabalho discipulando, sendo exemplo, dando testemunho, mostrando quem Deus fez, o que Deus fez na minha vida, quem eu sou em decorrência da presença de Deus em mim, todos os dias no meu relacionamento contínuo com essas pessoas que eu digo amar. Se eu não falo da vida eterna, se eu não falo da salvação, se eu não falo sobre a condenação, se eu não as desafio a mudar de vida, não existe amor. Não se assuste com esta palavra. Não há amor. Na sequência eu digo, a propósito, se muitos que se dizem salvos olharem para si mesmos, poderão ter dúvidas sobre a sua própria semelhança com o Filho de Deus. Daí, meus irmãos, tudo está perdido. Se eu não tenho noção do que significa ser semelhante a Jesus, como eu poderei levar alguém a atingir o mesmo alvo? A buscar o mesmo alvo, a tentar esta semelhança enquanto caminha numa trajetória espinhosa e difícil. Nós sabemos que essa semelhança só pode ser vista através do fruto do Espírito, que é manifesto em nós e em todos os que nós queremos que sejam salvos. Então, Paulo faz aí uma relação, temos falado sempre sobre o fruto do Espírito, e aí tem uma relação de várias coisas que são decorrentes da presença de Cristo em nós. Riley, que é o autor que nós temos estudado aqui, diz o seguinte, em resumo, nós queremos ver almas salvas, e nós somos tolos, disse ele, impostores, cegos condutores de cegos, se descansarmos satisfeitos com qualquer coisa menos que isto. Afinal, o grande objetivo de ter uma religião é ser salvo. Então, repito, ele está dizendo, nós queremos ver vidas salvas. Nós seríamos tolos e impostores, cegos condutores de cegos. Meus amigos, meus familiares, meus parentes, meus colegas de escola, de trabalho, eu seria um impostor, um cego tentando conduzir outros cegos, se eu ficar satisfeito em ser amado, querido, gozar de uma boa relação com eles, e sem mencionar a importante e fundamental salvação. O grande objetivo da nossa religiosidade é a salvação agora e futura. Mas Riley continua dizendo o seguinte, esta é a grande questão que temos que assentar em nossas consciências. O assunto para nossa consideração não é se nós vamos à igreja, se nós nos aprofundamos em alguns costumes e cerimoniais, se observamos certos dias da semana, se nós executamos um certo número de deveres religiosos. O importante é saber se, depois de tudo, lá no final, nós seremos salvos. Este é o ponto. Eu vou à igreja, eu oro, leio a Bíblia, canto, faço parte daquela equipe que está lá na frente, toco, falo, prego, mas a questão é, lá no final, eu serei salvo? Sem esta convicção, todos os nossos atos religiosos são desgastantes. O labor é vão.
A vida cristã não faz qualquer sentido. Paulo diz, não é? Se a nossa fé, se a nossa vida se resume às coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então o autor que nós estamos estudando continua dizendo, seguramente está satisfeito com uma religião que não dá nenhuma paz na vida, nenhuma esperança na morte, nenhuma glória no mundo que virá, vida eterna, é estupidez infantil. Isto é ser salvo. Tomar um pouquinho de água que a garganta está arranhando. Termino este ponto perguntando, nós estamos seguros de que a nossa vida se enquadra neste perfil todo colocado aí? Se você está em condições de responder essa pergunta, vamos seguir em frente. Desculpa aí, meus irmãos. Quarto ponto, põe para mim, Lilica. Primeiro nós falamos no terceiro, não sei se você pôs aí. O terceiro é a salvação presente e a salvação futura. Escreveu? Foi. 3. Salvação presente, salvação futura. Vai lá com esse dedinho nervoso seu aí, rapidinho, e põe para mim, por favor, tá bom? Quarto. Preciso repetir? Ó. Não, tô conseguindo. Salvação presente, salvação futura. Quarto, o número dos salvos. O número dos salvos. Vamos refletir inicialmente sobre determinados erros que são muito comuns no mundo sobre o número dos salvos. O que as pessoas geralmente pensam sobre o estado espiritual dos outros enquanto eles ainda estão vivos? O que elas pensam sobre as almas dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus conhecidos? Todo mundo sabe que ninguém vai viver para sempre, correto? Não nesse mundo. E muitos sabem que depois da morte virá o juízo final, conforme está escrito em, põe aí, Lilica, Hebreus 9, 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então a maioria crê, à exceção dos ateus, né? A maioria crê que possui uma alma imortal. E esta alma, ela pode ser perdida ou pode ser salva. Eu disse que a maioria crê. Eu não disse que a maioria está salva ou perdida. Embora a Bíblia diga que o número dos condenados é maior do que o número dos salvos. A questão aqui que eu levanto é a seguinte: como é que as pessoas que se relacionam comigo pensam que será o seu fim? O que será que elas pensam? Como nós já falamos aqui, nós nos perguntamos sobre o perigo do inferno que envolve as pessoas à nossa volta. Você já parou para pensar nisso? Você está no trabalho, ou então você está na casa de um amigo, vai fazer uma refeição na casa de um conhecido, sai para jantar com uma família, amiga, gente próxima, mas você olha e você sabe que eles não confessam a Cristo como Salvador e não têm qualquer noção de que precisam mudar de vida. Acham que está tudo bem. E se você para conversar sobre a salvação e a vida eterna, muitos não vão demonstrar interesse em tratar disto. Pessoas com quem nós bebemos e comemos junto, pessoas com quem nós rimos, com quem nós falamos, com quem nós andamos, trabalhamos,
estudamos juntos, mas não é comum, apesar de fazer tudo isto, não é comum estarmos ocupados com estas pessoas de falar sobre Deus e sobre a eternidade, falar sobre o céu e falar sobre o inferno. Alguém poderia pensar, mas pastor, a pessoa vai enjoar de mim. Às vezes que eu vejo, estou com ela, eu vou falar sobre o céu, sobre o inferno. Há muitas formas de falar. Há muitas maneiras de testemunhar sobre a vida eterna ou sobre a condenação eterna. Agora, se você quer deixar este assunto para os especialistas, você vai pensar assim, não, isso aí é trabalho do pastor. Não, isso é trabalho do missionário. Não, isso é trabalho para aquele dia que a gente sai distribuindo literatura para poder levar o evangelho e colocar na caixa postal das pessoas que moram perto de mim ou longe de mim. Não, não é trabalho para especialista. Esse é o trabalho dos salvos. Levar aqueles que ainda estão perdidos a também serem salvos. Se importar com a vida deles, com a eternidade dessas pessoas. Então, um dos grandes obstáculos, meus irmãos, para romper esta atitude de indiferença trágica é a grande dificuldade que se tem de admitir que alguém que eu conheço é um ímpio. Esse é um grande problema. Grande dificuldade de reconhecer que alguém de quem eu gosto demais da conta é um profano e que está a caminho da condenação. Isto será um terrível obstáculo, porque eu nunca vou dizer que ele precisa de salvação. Você vai dizer para o seu parente ou amigo que ele está nessa condição aí? Nosso papo tá bom, mas queria dar uma palhinha aqui sobre a vida cristã, tal. Quando no aniversário chega todo mundo, presente na mão, salgado na mesa, refrigerante, música de ambiente, e etc e tal, e a conversa vai e vem, e conversa rola, e no final canta todo mundo parabéns, acende a vela, apaga a vela, come o bolo, e no final vai todo mundo para casa, feliz da vida. Mas não houve uma oração de gratidão a Deus. E eu estava lá. Eu não disse para ninguém que o motivo daquele momento é Deus. A causa da existência no mundo é Deus. E que há mais do que isto para se obter. Eu perco oportunidades. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu não vejo as pessoas que eu conheço como pessoas que podem estar perdidas, fatalmente perdidas. Então, independente, meus irmãos, da vida que alguém leva, que está próximo de mim, é preciso ter na consciência que isso é muito sério. Muita gente só vai ter essa consciência quando chegar a hora da morte. Aí vai acontecer. Aí, então, eu vou pensar sobre o tempo que eu tive, mas que eu me omiti. As oportunidades que Deus me deu e que eu não soube utilizar. Então, as pessoas com quem eu convivo podem ser transgressoras do dia do Senhor. Nunca estão dispostas a sair a uma igreja? Não. Podem ser pessoas indiferentes à Bíblia. Podem ser pessoas totalmente sem evidência de uma religião prática, de uma fé visível. Não importa. O que importa é a minha amizade com elas. Elas estão bem, eu também estou. Afinal de contas, eu posso dizer que estou salvo. Se elas não dizem, eu lamento muito. Não é para isto que o salvo foi posto no mundo. É até possível, meus irmãos, que muitos de nós digam que eles têm um bom coração e que não são pessoas más. Entretanto, isso contraria o modo como Deus vê o ser humano. Vou pedir a Lilica para pôr mais um texto muito conhecido, que é o Salmo 14, versículos 1 e 3. Salmo 14, versículos 1 e 3, que diz assim: quando eu olho para as pessoas que eu gosto, não, fulano tem um coração bom, não, fulano é gente boa e tal, não, Deus há de dar um bom lugar para ele. Deus, na sua palavra, diz: do céu
olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então isto, somado à ideia de que Deus é amor, tem levado muita gente a pensar que são muitos os que serão salvos. O número dos salvos não é assim. É o texto que nós lemos, vamos fazer menção dele já já novamente. Mas eu quero ainda abordar, dentro deste mesmo tópico, uma outra coisa. Geralmente, na hora da sensibilidade, da dor da perda, as pessoas dizem assim: ah, que bom que fulano descansou, né? A gente tem tranquilidade nisto, porque fulano estava sofrendo muito e descansou. Mesmo que seja uma tragédia, uma coisa que pegou de surpresa, fala assim, bom, mas descansou, né? E agora está lá nos céus. Alguns dizem, está lá no céu olhando para nós. E alguns complementam que Deus dê um bom lugar para ele. Bom, e por aí vai, vocês sabem. Eu pergunto, isto não é uma forma de acreditar que todos os que morrem irão para um lugar de felicidade? Ou nós realmente compreendemos que aquele que partiu irá para o descanso eterno ou para um estado de miséria e de sofrimento igualmente eterno? Qual é a posição que nós, que declaramos ser santos e salvos, adotamos? Infelizmente, meus irmãos, diz aqui o autor, pouco importa como o homem se comportou enquanto viveu. Ele pode não ter dado nenhum sinal de arrependimento ou fé em Cristo. Ele pode ter sido ignorante sobre o plano de salvação exposto no Evangelho. Ele pode não ter mostrado qualquer evidência de conversão ou santificação. Ele pode ter vivido e morrido como uma criatura sem uma alma. Mesmo assim, tão logo este homem morra, as pessoas ousarão dizer que ele é agora provavelmente mais feliz do que foi nesta vida. Eles dirão complacentemente que esperam que ele tenha ido para um bom lugar ou um lugar melhor. Eles irão menear a cabeça e dizer, não é? Espero que ele esteja no céu agora. Eles irão segui-lo para o túmulo sem temor e tremor. Na verdade, vão seguir o corpo, né? E vão falar de sua morte mais tarde como uma mudança bendita para ele. Que bom que fulano não viveu para ver tanta maldade no mundo, porque agora está com Deus. Eles podem não ter gostado dele na vida e pensado como ele era um homem, uma pessoa má ou um homem mau enquanto viveu, mas agora que partiu, neste momento de sensibilidade, agora que está morto, então as pessoas voltam atrás nas suas opiniões e dizem confiar que ele tenha ido para o céu. Meus irmãos, todo homem e mulher realista sabe que isto é mais uma busca de conforto para quem fica do que a aceitação da realidade, do real destino que determinada pessoa tomou quando deixou este mundo. Eu diria que esse tipo de pensamento é, como eu tenho falado muitas vezes, um doce engano, não é? Enquanto estamos vivos, nós sabemos que a condenação é real. Assim como a vida eterna e a salvação é real. Mas quando as pessoas morrem, então nós esquecemos de tudo isto e queremos colocar todo mundo no céu. Principalmente aquelas pessoas próximas de nós, queridas. E às vezes até aqueles de quem a gente não gostava tanto. Então é como se nós acreditássemos que chegar ao céu no final é uma coisa fácil. E mesmo que eu creia agora que o caminho para o céu é estreito e a porta é apertada, na hora da morte, tudo isto parece simplesmente desaparecer da minha mente. E aí, nós procuramos nos confortar. Vou repetir, nós estamos procurando consolo para nós mesmos, não para quem partiu. Falando para nós que o céu é o lugar para onde ele ou ela foi. E aí, quem é que se sente bem com isto? Nós. Porque enquanto nós estamos vivos, nós sabemos, se não houver mudança de vida, novo nascimento, arrependimento, conversão, não há que se dizer eu tenho certeza da minha salvação. Então, na contramão de tudo isso, e aqui eu estou caminhando para o final,
O que vem acontecendo está dito por Jesus, assim, olha: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, se nós queremos ser bíblicos, realistas, verdadeiros sobre este assunto, não há para onde fugir não, meus irmãos. Mas não tenha dúvidas de que ao crer nesta verdade, muitos vão se recusar a te ouvir. Poucos poderão parar para refletir, e menos ainda serão aqueles que vão buscar alguma mudança, enquanto ainda existe tempo para se amparar na certeza da salvação. Então é possível que ao abraçar a verdade e ao anunciar o céu e também a condenação eterna de maneira intrépida, corajosa, sem medo de perder relacionamentos, amizades, qualquer um de nós poderá sofrer oposição, antipatia, inimizade por ser verdadeiro e bíblico, ao confrontar um pecador com a sua realidade. Alguns podem até nos respeitar e nos elogiar, nos considerar pessoas sérias, sinceras, bondosas e cheias de boas intenções, mas a maioria não irá além disso, porque por obra do Espírito Santo, essas pessoas iriam até a conversão, seriam levadas ao arrependimento, à mudança de vida. Mas a maioria ouve, mas não ouve. Ouve, mas não reage. Fato é que quando a Escritura é levada a sério, anunciada sem preciosismo ou seletividade, o que eu quero dizer? Aquela busca por passagens, textos e partes preferidas da Bíblia. Muita gente tem essas coisas, mas quando a Bíblia é pregada na sua integridade, sua integralidade, a grande maioria dos ouvintes considerarão esse ato como radicalismo, como radical. Fulano é muito radical. Quando fala de inferno, devia falar só do céu, porque Deus é amor. Fulano é muito ríspido, muito severo. E tais pessoas são aquelas que vão concluir que o mundo não é tão mau quanto se diz. Outros talvez ainda dirão que a vida proposta na Escritura e pregada pelos salvos é muito difícil, não é tão simples, é impossível de ser vivida. Isso só mostra que essas pessoas não conhecem a Deus. Então aqui é uma pergunta que a Elizabeth está fazendo, eu vou parar rapidamente para ler. Se uma pessoa que não serviu a Jesus, mas em seu último momento alguém disse só Jesus salva, e ela crê e se arrepende, ela é salva. Uma pessoa é salva em qualquer momento da sua vida. O critério é único para todos. Não importa qual seja o momento, seja na sua infância, na sua pré-adolescência, na sua mocidade, na fase adulta, na idade já avançada, numa situação de saúde crítica, o critério é o mesmo. Crê no Senhor Jesus Cristo. E então é a resposta do carcereiro a Paulo, que será salvo tu e tua casa. Só que nós estamos abordando, é claro, Elizabeth, com isso, espero ter respondido a sua pergunta. O malfeitor da cruz é um excelente exemplo, mas eu quero ir além e dizer que, enquanto nós temos oportunidade e já fomos alcançados pela salvação, é nossa tarefa mostrar isto, fazendo com que as outras pessoas conheçam a mesma vida eterna que nós conhecemos. Então, meus irmãos, quando alguém pensa que a salvação é uma coisa muito complicada, viver como Jesus Cristo é um desafio muito grande, esse comportamento é uma questão que revela a ignorância sobre Deus, sobre a sua vontade e sobre a Escritura. E aí, deste modo, estão humanizando Deus. Antes de eu colocar o meu parênteses, Elizabeth, dá um alô para mim aqui, dizendo se eu respondi a sua pergunta, senão eu posso tentar novamente, tá bom? Então a pergunta é, se uma pessoa que não serviu a Jesus, mas lá no finalzinho, alguém disse que só Jesus salva e ela creu e se arrependeu, ela é salva? Então a resposta é claro que sim. Não é?
Qual é o elemento que leva a responder positivamente? Final da sua pergunta, se ela creu e foi salva. Aí a Lloyd afirma que o ladrão da cruz, ou o malfeitor, é o maior exemplo e a resposta à pergunta que a Elizabeth fez. É isso aí, a Márcia me lembrou e a Lloyd acabou de colocar nos comentários e eu agradeço muito a participação de vocês. Elizabeth, responde sua pergunta, minha irmã. Fala para mim. Meus irmãos, quando as pessoas querem colocar todo mundo no céu, elas estão tentando humanizar Deus. Elas estão tentando fazer com que Deus pense como elas. Que Deus julgue as pessoas como nós julgamos, salvando o mundo inteiro, exceto aqueles que fazem atrocidades, né? Porque eles não merecem salvação, não é assim? Que algumas pessoas dizem, não, fulano não merece ser salvo. Imagina que Deus vai salvar Beltrano? Não, não merece. Nós estamos humanizando Deus. Então, o exemplo do malfeitor na cruz é perfeito. O que esse homem fez ao longo da sua vida? Não sei. Eu sei o que ele fez na cruz na hora de morrer, que foi crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele tem um reino e que ele era o único que podia dar certeza de que morrendo naquele dia, aquele malfeitor entraria na vida eterna e descansaria de verdade. Este é o melhor exemplo. Então, meus irmãos, não há, desculpe, aqui eu tenho que correr porque o meu tempo já foi, não há qualquer fundamentação sólida na argumentação de que Deus vai salvar todo mundo, porque Deus é amor. Não há nenhuma base bíblica na ideia de que Deus quer salvar o maior número de pessoas possível. Não adianta querer alargar a porta e o caminho que culmina na salvação. Ela continuará sendo estreita, o caminho continuará sendo estreito, a porta apertada. E a Elizabeth me responde, sim, eu louvo a Deus pela salvação da minha cunhada e de Deus me enviar para esta missão. Muito bem, Elizabeth. Deus continue te usando para a salvação de muitos outros, minha irmã. Sempre que alguém age assim, meus irmãos, querendo salvar um monte de gente, independente de quem é, do que faz, do que diz, está agindo como se estivesse tentando abrandar o pecado, satisfazer o sentimento do pecador, não querendo magoar as pessoas, tranquilizar essas pessoas, oferecendo pensamentos agradáveis sobre o céu, sobre a eternidade, evitando tudo que está relacionado à condenação e ao inferno. Então abordar isto não é simples, porque não é uma matéria fácil, mas ela é verdadeira e o seu cumprimento é inevitável. Então estou terminando aqui, eu não vou parar nesse caminho, peço paciência de vocês para mais 5 minutinhos. Então observem aí, todo salvo tem esta consciência e não minimiza a gravidade do pecado e as suas consequências. Não. O mundo não trata da mesma maneira porque não pode assimilar isso. O mundo não trata a questão da vida eterna com seriedade porque o mundo é incapaz de enxergar que isto é coisa séria. Coloca aí para mim, Lilica. 2 Coríntios 4:4. Paulo diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Por isso, o mundo não tem nenhuma condição de opinar sobre a vida eterna. O mundo não tem condições de opinar sobre a salvação, porque elas não se definem de maneira natural. O autor que nós estamos estudando diz o seguinte, sobre o preço de um boi, de um cavalo, de uma fazenda, sobre o valor do trabalho, sobre salários, sobre dinheiro, sobre a plantação, sobre o carvão, o ferro, o grão, sobre as artes, as ciências, as indústrias, as ferrovias, o comércio, os negócios, a política, sobre todas essas coisas semelhantes, ou todas estas e coisas semelhantes, o mundo pode dar uma opinião correta, mas nós temos que tomar cuidado quando o mundo vai dar opinião sobre a vida eterna. O julgamento que os homens fazem no que diz respeito à salvação
não tem credibilidade se ele não tiver fundamentação bíblica. Então põe ainda aí para mim, Lica, 1 Coríntios 2,14. Estou terminando agora de verdade, gente, viu? 1 Coríntios 2,14, acho que é o penúltimo parágrafo. O apóstolo Paulo diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Assim, o autor Riley continua dizendo: não basta pensar como os outros pensam. Se nós quisermos chegar ao céu, nós não devemos pensar com a maioria. É uma ação fácil ir com a multidão em matéria de religião. Seremos salvos de muitos problemas se nós nadarmos a favor da correnteza e da maré. Podem pensar alguns. Seremos poupados de muitos escárnios, de perseguição, de sarcasmo. Mas, meus irmãos, é claro que com isso também seremos isentos de muitos desagrados, de fazermos inimigos, mas lembrem-se de uma vez por todas que os erros do mundo sobre a salvação são muitos e são perigosos. E a menos que nós nos guardemos contra eles, meus irmãos, nós nunca poderemos ser salvos. Porque nós, aqueles que declaram ser salvos ou que declaramos ser salvos, em relação ao mundo somos água e óleo, não há mistura. Obrigado pela participação do presbítero Elias Feitosa. E também agora o Macedo escreve: como tem também pessoas que dizem passou a vida inteira pecando, fazendo diversas coisas erradas, agora virou crente santinho, desconhecimento deste tema. É verdade. Tem muita gente que não admite que alguém tenha passado uma vida inteira perdido, não é? E agora creu em Cristo, mudou verdadeiramente de vida e agora diz: não, eu estou em paz no meu coração, porque Deus me salvou. Ora, eu acabei de responder, o malfeitor da cruz, eu não sei o que aquele homem fez, mas ele não estava sendo crucificado à toa. Foi ele quem disse para o seu colega de condenação: nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas Jesus falou assim: não, você entrar no meu reino de jeito nenhum. Olha para a vida que você levou. Não, Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Então a palavra do Macedo vai ao encontro destas palavras de Jesus, né? Independente do que aquele homem viveu, o que ele fez no momento crucial da sua vida, quando estava para morrer, salvou a sua alma. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, meus irmãos. E assim estou concluindo o nosso estudo da noite de hoje. Então eu vou pedir a Márcia que termine fazendo esta oração final. Por favor, amor, ore para nós. Senhor amado, nós te agradecemos, Deus, por tua santa palavra, porque, ó Deus, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é a lâmpada para os nossos pés, tua palavra que nos dá conforto, nos dá consolo, nos adverte, e Deus nos dá a certeza da salvação, certeza que teremos uma vida eterna contigo, ó Deus. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso e nos ajude, Senhor, a fazer a diferença, a levar essa salvação, ser um instrumento, ó Deus, para levar às pessoas a mensagem da salvação. O quanto todos precisamos nos humilhar, ó Deus, e viver uma vida voltada à tua palavra, Senhor. Nos dê cada dia mais, ó Deus, essa certeza, esse amor ao Senhor e à tua palavra. Nos ajude a sempre descansar o nosso coração, sabendo que nunca, em hipótese nenhuma, perderemos, ó Deus, a salvação. Fomos salvos, ó Deus, comprados pelo teu sangue precioso e seremos salvos por toda a vida. No nome de Jesus, abençoe cada um de nós, todos os que estiveram aqui, ó Deus, ouvindo a tua palavra.
complete, ó Deus, nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu agora então aproveito para me despedir de vocês, a Elaine, o Noel, a Sidoca, a Ariane, Claudemiro, o Celso Couto, que já deu boa noite aí, né, Celso Couto, Dona Zilda, minha sogra, Dona Luzia, a Dona Irene, a Neire, o Macedo e a Kátia, a Dona Maria Xavier, a Lisbete, a Elizabeth e a Sofia, o presbítero Elias Feitosa, a Dona Marta e o seu Joel, a Laíse, a Joaninha e o Lafayette, a Wanda, estamos te esperando, Wanda, Kátia Félix, a Ana e o Ismael, o Valdir, meu querido Valdir, Bete e a Dona Alvina, a Nair e o seu João Costa, Dona Dulce, seu Nilson, o presbítero Osmar, a Marzia Prata, é isso mesmo, minha filha? Márzia Prata. É a nossa funcionária da escola. Funcionária da escola onde minha esposa trabalha. Muito bem, Márzia. Bem-vinda, boa noite. Boa noite a Gabi, que Deus abençoe sua vida. Clarice também. Vera Oliveira, Rose Vitor. Deus abençoe vocês. E quem mais entrou aí, porque tem gente que entra, sai. Tem gente que começa, vai até o fim. Tem gente que chega no fim. Então, boa noite para todo mundo. Que Deus abençoe. E domingo às 9, se Deus quiser, temos encontro marcado. Vamos terminar esse estudo. Vamos tentar terminar, né? Quem sabe, domingo pela manhã. Até breve, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém.